Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Já vai clicando no aviãozinho aí, vai mandando para todo mundo. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Consuelo. Já clica aí no aviãozinho, envia para todo mundo, para que a gente possa dar início ao nosso devocional de hoje, que será uma bênção maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastora Giovana, que bom te ter por aqui, fico muito feliz. Para quem não sabe, a pastora Giovana vai fazer parte da nossa igreja, então mais uma mulher abençoada para somar com a gente nas nossas programações. Muito bem-vinda, paz do Senhor, Dárcia. Paz do Senhor para todo mundo. Nosso devocional ele é bem dinâmico, né? Tem dia que eu vou trazer mais conteúdo, tem dia que vai ter participação de vocês ali no chat, né? Sempre comentando, sempre falando alguma coisa. Então envia aí para as amigas, envia para as meninas da igreja, envia nos grupos para a gente poder começar. Eu sempre dou ali alguns minutinhos, né? De tolerância para enviar para todo mundo, para o pessoal ir entrando, e depois a gente faz uma oração para começar, traz a palavra do dia, né? Traz todas as orientações do devocional e a gente finaliza com uma oração também. Mas, Senhor Aline, então o devocional de hoje é muito forte. Para quem não está acompanhando a gente ainda, a gente está estudando o devocional Plenitude, da Camila Vieira. São 40 dias de devocional e a gente já está no 23º dia. Confesso para vocês, né, que foi até difícil para mim desmarcar o devocional da semana passada, mas a gente teve uma semana muito intensa, né, por conta da conferência de mulheres. Assim, foi lindo, foi tremendo, foi perfeito o que Deus fez. Assim, o Senhor falou com a gente de uma forma poderosa naqueles dias, tanto no sábado quanto no domingo. Assim, a voz de Deus foi real naquele lugar, a presença de Deus foi real naquele lugar. E assim, Deus nos surpreende sempre, né? Tava tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí, na segunda-feira, tava baqueada e eu tô lutando contra uma gripe, gente. Já tem umas 2 semanas que eu tô tomando remédio natural, caseiro, remédio de farmácia, tudo que vocês imaginar eu tô tomando. Mas minha voz ainda não tá 100%, ainda tô sentindo bastante a garganta. Então, por isso eu achei melhor desmarcar, deixar vocês descansarem um pouquinho, descansar também minha voz, para depois retornar, né? Paz Senhor Isa. E aí, o que acontece? Hoje a gente dá continuidade, né, ao nosso devocional. Deixar aqui um aviso para vocês, né? A gente já tem data marcada para o nosso próximo encontro de mulheres. Vai ser no dia 12 de julho. Coloca aí na sua agenda, num sábado à noite. E nós vamos ter um tema, né? A gente sempre coloca paleta de cores. Pai Sainara, que bom te ter por aqui. E a gente sempre coloca paleta de cores, né? Ah, a paleta vai ser azul, vai ser vermelha. Dessa vez a gente vai colocar um tema, que vai ser a festa do Purim, né? Que é sobre a rainha Esther. Então a gente já tem um local, né, que aluga as vestimentas pra gente poder ir a caráter. E quem não tiver ou não puder, não tem problema. O importante é a participação de vocês. A gente quer fazer essa dinâmica. E também a gente transmite, né, todos os nossos encontros de mulheres, a conferência a gente transmitiu. Então, eu moro longe, estou em outra cidade, não tem problema. Participa, né, online, assiste a ministração, assiste os louvores que eu tenho certeza que vocês serão abençoadas. Então, essa segunda-feira aqui é rápida, é coisa de 30 a 40 minutos. Você pode ouvir o devocional. O cenário ideal é sentar na sua mesinha, abrir seu devocional, abrir sua Bíblia, mas a gente sabe que a nossa vida de mulher é correria. Então, se você estiver ouvindo enquanto está lavando vasilha, ouvindo enquanto está limpando a casa, enquanto está cuidando dos filhos, não tem problema. O importante é que vocês ouçam a palavra, que meditem nela e que deixem ela falar com você. E a gente está entrando, né, no dia 23º e o tema, né, a gente está num bloco que fala de humildade. Então, recapitulando para quem não estava aí com a gente nesses dias, né, esse devocional ele é dividido em blocos. O primeiro bloco foi consciência, depois falamos sobre identidade, depois falamos sobre obediência, orgulho e agora a gente está falando de humildade.
Então a gente já teve 3 dias, né, 4 dias, na verdade, falando sobre humildade, e hoje é o último dia que a gente vai falar sobre humildade. O próximo a gente vai falar sobre hábitos, que é uma coisa muito boa. Depois, visão positiva de futuro, que é tremendo. E o 8º é perdão. Gente, a gente vai ter um culto de mulheres lá no Evangelho Pleno, no sábado, que vai ser só para mulheres, né? E a gente vai falar sobre perdão. Eu achei incrível o tema que eles passaram pra gente. É perdoadas para perdoar. E assim, eu já tô com uma palavra queimando no meu coração para compartilhar com vocês. A gente vai ver quem que a gente consegue levar, né? Sem desfalcar ali nosso culto de adolescentes, mas levar algumas pessoas que podem estar contribuindo conosco. E eu tenho certeza que sim, que vai ser tremendo. As expectativas estão aumentadas para o que o Senhor vai fazer naquele dia, porque tudo é para honra e glória dele. Amém? Já passamos nossos 10 minutinhos, apesar que eu comecei um pouquinho depois, né? Mas a gente normalmente espera até 8h10, né? Pra gente poder iniciar a nossa reflexão. Vamos fazer nossa oração? Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, eu abençoo, Senhor, a vida de cada mulher que se propôs a estar nesse tempo ouvindo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, dedicando um tempo da noite dela, Senhor, para aprender mais do Senhor. Abre a mente, abre o entendimento, abre a visão espiritual, Pai, para que elas possam crescer, se desenvolver e se firmar na Tua presença, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa base, e sabemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, mas com o Senhor nos leva a lugares altos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos honra, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, abre a nossa visão, nos ensina a ter um coração ensinável, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos começar? Minha voz já deu uma falhada, não sei se vocês perceberam, mas vai dar certo. Tô com um copinho de água aqui e aí a gente vai dando umas pausas estratégicas. O tema de hoje é humilha-te, humilha-te, humilha-te. E o texto, né, base é Tiago, capítulo 4, verso 10, que diz assim: por isso diz as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E é tão interessante, né, que o texto ele vem nos orientar a nos humilharmos diante da presença do Senhor. E ali, né, por trás dessa ordem, desse comando do Senhor, tem um poderoso poder que merece uma reflexão. Em Salmos 51:17 vai dizer assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A primeira vez, né, que ela ouviu isso, ela vai falar, mas o que é um coração quebrantado? O que pensa, o que fala, o que sente alguém com um coração quebrantado? Um coração contrito diante do Senhor. E ali, né, a gente começa a meditar nessa palavra, né, a entender, Senhor, me ensina a ter esse coração quebrantado, me ensina a ser essa pessoa de coração quebrantado. E ali é tão interessante porque ela vai falar de 3 formas de se humilhar diante de Deus. E eu falei para ela, então, né, dar uma ministração. É uma passagem muito forte esse devocional de hoje, porque esse humilha-te, humilha-te, humilha-te não é para as outras pessoas te humilharem, mas é uma posição onde a gente se coloca diante do Senhor, porque quando a gente se humilha diante dele, ele nos exalta. Agora, se nós formos soberbos, ele vai se opor a nós. Se nós formos orgulhosos, ele vai se opor a nós. E terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Então a gente não quer que ele se oponha a nós, pelo contrário, a gente quer ter esse coração que o agrada. E aqui a primeira forma, né, de se humilhar diante do Senhor é na dor, é diante dos desafios. E assim, 90% das pessoas que eu conheço se aproximaram do Senhor através da dor. Se aproximaram através de uma doença, se aproximaram através de uma escassez financeira, se aproximaram através de um problema no casamento, se aproximaram ao Senhor por conta de várias coisas que causaram dor, que causaram medo, que causaram espanto, que causou dúvida, amargura, tristeza. Então, normalmente, a gente se aproxima de Deus através da dor. A gente vai aos pés do Senhor porque algo está nos incomodando, porque algo está doendo.
E ali, né, a gente percebe que às vezes vão ser grandes desafios que a gente olha e fala assim, não, sozinho eu não dou conta. Eu preciso da ajuda do Senhor para conseguir vencer. Às vezes vão ser os medos que a gente enfrenta, que a gente vai perceber, nossa, essa situação me causa medo, essa situação me paralisa. Eu preciso que o Senhor me ajude para que eu possa vencer. Às vezes vão ser percas. Perde um relacionamento, perde um emprego, perde um familiar, um ente querido, e através daquela perca, seja ela material ou emocional, a pessoa se apega ao Senhor, ela vai ao Senhor por conta de uma perca. E ali, né, a gente percebe que a pessoa que tá com a alma aflita, ela vai buscar no Senhor um refrigério, ela vai buscar uma paz, ela busca um descanso, ela busca um milagre, muitas das vezes. E ali, né, essas pessoas são levadas a quê? A curvar a sua cabeça, a se prostrar, a clamar, a orar, a jejuar, a fazer propósito. Situações, né, clamando por socorro, clamando por misericórdia, que é se humilhar na presença de Deus. E através desse momento de oração, de busca, Deus responde. Então, muitas das vezes, esses momentos de dor nos ensina a olhar e analisar nossa vida e ver aonde nós erramos, ver aonde estão as nossas falhas, quais são as situações que nos levaram a chegar a esse lugar. Porque Deus, ele tem todo o poder de fazer um milagre, mas normalmente ele não vai lá e faz o milagre, ele nos dá as estratégias necessárias, a força necessária, ele nos dá um meio, caminho para que nós venhamos alcançar esse milagre. Então, quando nós somos vulneráveis diante da presença de Deus, quando nós mostramos para Ele que nós precisamos aprender, que nós não sabemos de tudo, que nós descansamos nele, ali Ele começa a nos ensinar a passar por esses momentos de dor, esses momentos de prova, a fim de alcançar a misericórdia dEle, o perdão dEle. Então, a dor, ela nos move ao arrependimento. A dor, né, e o perdão, ele nos move para este lugar de humilhação diante do Senhor. E aqui, né, a gente vai crer na palavra de Deus e sabemos que toda dor é tratamento. Então, quando a gente percebe na história de Jó, ele vem passar por vários tipos de dores. Ele vem perder seus servos, perder suas finanças, perder seus filhos, perder sua saúde. Ele passa por todos os tipos de dores que a gente enxerga. Mas aquela dor era um tratamento, era uma fase que ele precisava passar para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Era uma experiência de fé que ele precisava ter para forjar o caráter dele. E aqui a gente percebe, né, que a dor muitas das vezes nos aproxima de Deus, nos ensina a ter esse coração humilde, que clama por socorro, que pede ajuda, que pede ali uma orientação e que reconhece que é pequeno, que é falho, que é pecador. Então, esse é o primeiro passo para se humilhar diante do Senhor, é se humilhar diante da dor. E normalmente 90% das pessoas fazem isso. Mas o segundo caminho, né, de quebrantamento diante do Senhor é o temor. É saber quem Deus é. É reconhecer que Ele é Deus sobre as nossas vidas, que Ele é poderoso, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é Príncipe da paz, que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade. Então é reconhecer quem é Deus. É ter um temor de quem Deus é. Não simplesmente ir atrás do Senhor, não clamar ao Senhor por conta da dor que você está sentindo, mas clamar ao Senhor porque você sabe quem é o Deus que você serve, você sabe quem você está clamando, quem você está adorando, quem você está pedindo. Então esse é o segundo caminho, é reconhecer que nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas, que Ele criou o mundo, que Ele nos criou. Nós não somos obra do acaso, o Senhor nos criou, Ele nos escolheu, Ele planejou a nossa vida, planejou o nosso propósito, Ele planejou aquilo que Ele tinha para nossa casa, para nossas famílias, para os filhos, para quem são mães e pais. Então, esse é o segundo caminho, é reconhecer quem Deus é, que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele que faz, que Ele que nos dá condição de realizar todas as coisas, porque a gente não faz pelo nosso próprio poder. Perdão. A palavra ministrada ontem fala que é o Senhor que dá riqueza, que é o Senhor que dá a pobreza. Então tudo vem dele, tudo é para ele. Então nós precisamos reconhecer que os bons frutos que produzimos não é de nós mesmos, não é o nosso poder, não é o nosso caráter, mas é o poder de Deus em nós.
é o que Ele tem poder para fazer na nossa vida. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, nós precisamos colher esses frutos bons através do temor que nós temos. Porque se nós tememos a Deus, nós vamos fugir da aparência do mal. Se nós tememos a Deus, nós vamos fugir do pecado. Se nós tememos a Deus, a gente vai se afastar de tudo que nos afasta dele. E vai nos aproximar de tudo que nos aproxima dele. Nós vamos pedir sabedoria, vamos pedir santidade, vamos pedir um comportamento, um coração contrito diante do Senhor. E o terceiro caminho, né, que nos leva a esse quebrantamento é o amor a Deus. E é tão interessante, né, porque todo mundo pode falar eu amo ao Senhor, mas amar a Deus, o amor em si, não é só uma palavra, o amor é uma decisão. E muitas das vezes amar vai requerer de você renúncias. Amar vai requerer de você novos posicionamentos. Amar vai requerer de você sentar em mesas diferentes. Abandonar pessoas. Eu não estou falando de abandonar no sentido de deixar para trás, de ignorar, não. Eu estou falando no sentido de que às vezes Deus vai te tirar de localizações, Deus vai te tirar de ambientes. Você até vai tentar estar próximo de algumas pessoas, mas Deus não vai permitir. Então, muitas das vezes o amor ao Senhor, ele vai requerer de nós renúncias. Ele vai requerer de nós um comportamento, atitudes diferentes. A Aline sempre costuma dizer, né, que vale muito aquilo que me custa muito. Acho que é mais ou menos isso. Então, o amor ao Senhor, a presença do Senhor, ela vale muito. E ela vai nos custar muito. Ela vai custar tempo de oração, ela vai custar jejum, ela vai custar renúncias, ela vai custar tantas coisas. Às vezes a sua disposição, o seu tempo. Porque a moeda mais valiosa que nós temos hoje é o nosso tempo. Ninguém pode comprar tempo. Só o Senhor, ele pode acrescentar nossos dias de vida. Então, quando você despende do seu tempo para orar, para buscar, para servir ao Senhor, para servir em algum ministério, para ministrar, para louvar, você está renunciando a sua vontade, porque muitas das vezes a nossa vontade é de ficar quieta em casa, parada de boa. Mas o que o Senhor fala para nós, levanta-te, manda mensagem para alguém, liga para alguém, vai para o culto, vai servir em tal ministério, vai fazer isso. Então, muitas das vezes a gente o amor ao Senhor nos coloca no lugar de renúncia. O amor ao Senhor nos coloca no lugar de obediência, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E aqui, né, quando a gente ama o Senhor, a gente reconhece que Jesus, ele é o nosso Salvador, que ele morreu por conta da nossa vida, da nossa família, que ele derramou o seu sangue, né, na cruz por nós. Ele que é a árvore da vida, dele vem a nossa vida, dele vem o ânimo, dele vem o vigor. A Aline colocou aqui, muito custa o que muito vale. Então aprende muito, então vai nos custar algo. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo. Voltou, gente? Me confirme se voltou. Travou aqui, falou que era baixa qualidade da internet. Tive que clicar aqui no Wi-Fi, colocar no redes móveis, não deu certo, eu voltei pro Wi-Fi. Voltou? Me confirmem aí se voltou, gente. Que prova! Nunca aconteceu isso por esses dias, né? Tem muito tempo que não acontece isso. Mas não vamos parar. Nós não somos aqueles que retrocedem. A gente vai terminar até o fim. Vocês sabem que eu sou perseverante. Então, só recapitulando. São 3 pontos. São 3 humilha-te. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Então, primeira forma de se humilhar é o quê? A gente acabou de falar que é através da dor. Tá passando por uma dificuldade, tá passando por uma tribulação, por uma provação, se humilha diante do Senhor para que ele possa causar, né, para que ele possa remediar a dor. A segunda forma, né, de humilhação diante do Senhor é o temor a ele, é entender quem Deus é nas nossas vidas. E a terceira forma, que é o que nós estamos falando nesse momento, que é através do amor. A gente tem a dor, o temor e o amor.
E o amor ao Senhor é reconhecer quem Deus é e amar profundamente a Ele, independente das circunstâncias, né? Nós amamos Ele porque Ele nos resgatou, porque Ele nos amou primeiro, porque por amor a nós Ele entrega seu único filho. Então, nós temos que entender, né, que Ele nos ama e Ele ama a nossa adoração sincera, Ele ama que nós venhamos ter um relacionamento com Ele através da palavra, da Bíblia. Ele quer que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo nós somos santificados, através do Espírito Santo nós nos aproximamos, nos conectamos mais com o Pai. E ali nós vamos ter um profundo quebrantamento diante do Senhor. E quando a gente fala, né, dessa terceira forma, né, de humilhação diante do Senhor, que é o amor a Ele, eu me lembro da passagem da mulher, né, onde ela vem entrar na casa, vem quebrar um frasco e ali ela vem derramar aquele óleo, aquele puro nardo diante dos pés do Senhor. E ali, né, é tão interessante porque Judas, ele vai ficar indignado, porque ele vai falar que aquele valor, né, daquele óleo, daquele nardo, ele poderia ser vendido de uma forma muito alta e ser utilizado, né, para poder alimentar os pobres. Mas ele não queria alimentar os pobres, ele queria roubar aquele dinheiro, ele queria usurpar daquele recurso. E o que a gente percebe? Que o Senhor vai falar, né, vai aprovar ela, porque ele vem dizer que a quem é muito perdoado, muito ama. Então, dá até para me encaixar na minha pregação de sábado. Tô pensando aqui lá, gente. Porque quando a gente entende que o Senhor nos perdoou, que a gente era falho, que a gente era pecadora, que a gente não prestava, que não valíamos nada, que não tínhamos nada de bom para oferecer, como aquela mulher que ela reconhecia as suas fraquezas, suas falhas, e o Senhor vai lá e perdoa ela, o Senhor vai lá e limpa ela, restaura a identidade dela, resgata ela, e ali Deus vai falar, né, que a quem é muito perdoado, muito ama. Então a gente precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque é igual um vídeo da Camila Barros, né? O problema não é amar, o problema é o próximo. Não é fácil, é um desafio, porque as pessoas têm comportamentos diferentes, cada um tem seu trauma, cada um tem suas dores, e isso é um desafio diário para o nosso próprio comportamento. Então a gente precisa ser perdoadas, a gente precisa amar ao Senhor para que Ele venha derramar essa graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa alcançar esse lugar onde a gente venha se humilhar na presença dEle, não só pelas circunstâncias difíceis que nós passamos, não só pelo temor de quem Deus é, mas por amor a Ele, por amor ao que Ele é, por amor ao que Ele faz, por amor à presença de Deus. Então, o exercício de hoje, né, ele vai perguntar, né, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou sua porta e conversou com seu pai? Aquele que te vê em segredo. E nesse momento, sinceramente, você se humilhou diante do Senhor, abrindo seu coração, se apresentando para o Senhor, todas as áreas da sua vida que estão precisando de um milagre. Você tem reconhecido para Deus a sua incapacidade de seguir sozinho diante dos desafios que tem enfrentado? Tem se colocado de maneira humilde e dependente dele? E, gente, para quem passou por algumas situações, né, na vida desafiadoras, vai entender quanto é difícil ser dependente de Deus. Porque a gente é tão acostumada a fazer do nosso jeito, a fazer na nossa hora, no nosso tempo, a ir lá, brigar, conquistar, trabalhar, comprar, pagar. E aí, de repente, Deus vai e fala assim, não é do seu jeito, não é da sua hora. Mas da mesma forma que Ele vem, né, e nos dá uma freada, Ele também vem e fala assim, ei, sou eu que cuido de você. Você não está na dependência de outras pessoas, você está na minha dependência. Na minha dependência eu sei o tempo e eu sei a hora, o modo e a forma de agir. Então, quando nós estamos nessa dependência do Senhor, a gente está num lugar que a gente precisa confiar, que a gente precisa descansar, que a gente precisa obedecer para que Ele venha trazer tudo aquilo que a gente precisa.
E aqui, né, é tão interessante porque ela vem falar, né, pra gente se quebrantar diante do Senhor, para reconhecermos, né, o poder, a majestade do Senhor. E por último, né, nos seus mandamentos, você tem aberto a boca e declarado o amor e a gratidão pelo Senhor, por tudo que Ele fez por você, pelo sacrifício dele na cruz, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te deu uma promessa para a eternidade. Então, experimente fazer esses 3 tipos de quebrantamento, né? Esses 3 tipos de humilhação diante do Senhor. Clamar a Deus para resolver seus desafios, clamar ao Senhor porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e clamar ao Senhor em gratidão porque você o ama e porque Ele te ama, porque Ele nos amou primeiro. E ali você também vai levar sua fé a um novo nível, na santidade e principalmente na humildade, e todos os dias mais um pouco para os planos de Deus. E aqui, né, o louvor de hoje é se eu me humilhar. Não tem louvor mais adequado para esse devocional. E aqui, né, para quem tem o devocional, a atividade de hoje, né, vai falar para você escrever as memórias da sua infância, a qual você vivenciou dor, temor e amor. Escreva uma memória para cada caminho de transformação diante do Senhor. Lembre-se que esse exercício de recordação é fundamental para que você desenvolva a humildade. Amém? Vou ler para vocês a oração sugerida de hoje e depois a gente faz a nossa própria oração. Ai, tem os próximos te ajudando aí, Consuelo? Quando é familiar é melhor ainda. A oração de hoje diz assim: Pai, Deus Todo-Poderoso, o meu Senhor e Cristo, quero hoje te dizer obrigada. Obrigada por me permitires todos os dias entrar na tua presença e contemplar a tua face de amor e de poder. Ensina-me, Pai, a me humilhar todos os dias na tua presença, reconhecendo que preciso de ti, que preciso do teu perdão, que preciso da tua direção em todas as áreas da minha vida e que preciso da tua misericórdia, pois reconheço que sou pecadora e incapaz de te agradar sem a presença do teu Espírito Santo em mim. Eu te amo, Jesus, e te peço que conduzas o meu coração nessa jornada, para que tudo que há em mim seja separado e tratado pelo teu amor na cruz. Obrigada, Jesus, eu te amo. E aí, né, ele vai orientar você a fazer a sua própria oração pessoal, né, e entrar nesse lugar secreto, né, esse lugar de reconhecer quem Deus é, de reconhecer o que Deus está fazendo, o que Ele pode fazer. E o próximo devocional, né, antes de a gente orar, já dá um spoiler, é hábitos que transformam, e vai falar primeiro que tudo é narrativa. Topíssimo o devocional do próximo. Nossa, muito bom mesmo, eu tô aqui folheando. Mas um dia de cada vez. A gente já passou da metade do devocional, são 40 dias, a gente tá no 23º dia, então ainda falta alguns dias nessa caminhada, e eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito conosco, vai tocar no nosso coração, vai nos moldar. E, gente, a gente ainda tá na metade, né? Acredito que a gente vai até quase final do ano, porque é uma vez por semana, mas já comecem a pesquisar, a pensar, me ajudem em oração, para saber qual será o próximo devocional de 2026. Qual a gente vai estudar. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, eu te louvo, te agradeço por cada pessoa que está assistindo essa live. Eu te agradeço por cada mulher, Pai, que vai assistir essa live gravada. Espírito Santo de Deus, o Senhor, ó Pai, é real. O Senhor é o único autor, Pai, que está presente quando o leitor está lendo a obra. Pai, eu te peço que assim como o Senhor está presente quando lemos a Tua palavra, esteja presente quando qualquer pessoa assistir essa live, que a Tua presença venha invadir o ambiente, que venha transformar o lar, a casa, a família, a vida de cada um deles. Pai, que a Tua paz venha invadir o ambiente, que a Tua tranquilidade, que a Tua bonança
força, Pai, que os frutos do Teu Espírito. Senhor, eu não sei o que essas pessoas estão precisando, mas aquilo que elas estiverem precisando, que o Senhor venha entregar, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha operar, porque o Senhor, ó Pai, é poderoso. Nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, é onipresente, é onipotente, que o Senhor, ó Pai, pode todas as coisas. Por isso, Pai, nós apresentamos cada um que aqui se encontra, apresentamos a saúde, apresentamos a família, apresentamos as finanças, apresentamos, Pai, cada área da vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles venham ter uma semana abençoada, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Nayara já sugeriu aqui Mulheres do Secreto. Vai que eu ganho ele, né? Gente, momento conversa. Viviane Martinello, né, nossa mentora, ela lançou um livro, Mulheres do Secreto. Eu tô doida por esse livro. Ela lançou uma Bíblia também. Gente, teve até gente que me perguntou, nossa, como que ela lança Bíblia? Gente, a Bíblia é uma Bíblia normal, igual todas as que tem no mercado. A diferença é que tem algumas anotações dela, ela fez no formato que ela quis, com o desenho das capas que ela quis, com espaço para escrever. Então, assim, é uma Bíblia como qualquer outra. Aí você escolhe a linguagem, NVT ou NAA, e aí escolhe a capa, a decoração, de acordo com o que ela lançou. Então, tô muito querendo essa Bíblia, tô muito querendo o livro. Deus vai te abençoar com o livro. Eita glória! Eu creio. E vai me abençoar com a Bíblia também, porque eu sou ousada. Nem que ele me abençoe pra me comprar, mas que eu vou ter essa Bíblia, eu vou ter essa Bíblia. Gente, eu falei pro meu marido, falei, amor, me dá uma Bíblia. Aí ele, pra que você quer Bíblia? Você já tem várias Bíblias. Falei, eu podia estar pedindo maquiagem, eu podia estar pedindo tantas coisas, eu tô te pedindo uma Bíblia, eu tô te pedindo algo pra ficar mais próximo de Deus. Quantas mulheres hoje estão pedindo Bíblia pros maridos? A chantagem emocional aqui correu solta, mas não funcionou. Mas vai dar certo, em nome de Jesus, a Bíblia vai chegar. Ótimo presente, Bíblia do final do ano. Nossa, a gente tá tão longe do final do ano. Eu não dou conta de esperar isso tudo, não. Nossa, eu só não comprei ainda porque o Senhor não permitiu, né? Porque se eu tivesse esse limite, Deus sabe. Gente, eu já tinha comprado, certeza, o livro, a Bíblia, tudo que tivesse. Mas, dependência, né? É o que nós estudamos hoje. Estamos na dependência para o sorteio da leitura bíblica. Não sei se esse ano vai ter sorteio não, viu? Só tem a Consuelo competindo. As mulheres tudo ficou para trás, não sobrou uma. Mas continuaremos na leitura, né? Gente, vamos embora. Eu sei que cada um tem suas obrigações, seus afazeres. Um beijo, fiquem com Deus. Vamos, menina, dar o presente pra pastora. Gente, super apoio. Cara de pau é ela, né? Meu Deus, que vergonha. Mas, ó, meu aniversário tá chegando. Dia 30 de setembro é meu aniversário. Tá chegando. Falei pro meu marido que eu quero um iPad, né? Mas se o iPad não vier, pode ser uma Bíblia também. Não despreza uma Bíblia, né? Então, fica a dica. Vambora, gente. Senão nós não para de conversar, não. Tchau, fica com Deus. Beijo. Até segunda que vem.